Todas elas são, segundo Radhi Nicolau, uma forma de colocar os produtores de imagem como ponto de referência para a explicação das obras e, portanto, daquilo que se produzia artística e visualmente em um determinado período e lugar da história. É importante pensar, por exemplo, que na crítica literária isso já foi há muito tempo superado, de tal forma que a gente já não pensa muito na biografia do autor para analisar a sua obra, mas sim na própria obra de arte, na própria obra literária, e os aspectos formais e literários e linguísticos que ajudam a compreender aquela peça. Então, para esse historiador, tanto leituras psicológicas quanto sociais da história da arte frequentemente continuam presas ao culto do artista, se limitando a contextualizar o gênio, sem abandonar a sua centralidade. Para o Radhi Nicolau, então, estudar o conjunto de uma obra, o movimento artístico, ou mesmo a vida de um artista, se for o caso, precisa ter como objetivo contribuir para o conhecimento do objeto da história da arte, que são as ideologias visuais produzidas materialmente pelas sociedades. Como a produção de imagens nos ajuda a compreender melhor o nosso tempo e outros períodos históricos. Como a produção de imagens nos ajuda a entender as lutas políticas que existiram. Como ela nos ajuda a entender dinâmicas de poder, como quem mandava produzir e com quais intuitos essas imagens eram produzidas. Seja como validação de uma classe ou como forma de objetificação da figura da mulher, por exemplo, como muito bem vai discutir o John Berger no seu Modos de Ver. E talvez aí esteja a parte mais interessante dessa discussão. Desmontar o mito do gênio não significa diminuir artistas importantes da nossa história, muito menos diminuir as suas conquistas e seus méritos individuais. Mas pode nos ajudar a entender que essas obras não são milagres inexplicáveis produzidos por indivíduos geniais dotados de um talento inatingível, mas sim imagens produzidas em processos e contextos históricos específicos que foram atravessados por conflitos políticos, por transformações sociais, por realidades sociais e condições de acesso distintas, por disputas ideológicas e formas coletivas de imaginar o mundo. E pensando no nosso contexto contemporâneo, no lugar da desvalorização da figura de artistas do passado, o intuito aqui é que a gente possa olhar para si próprio e pensar que a arte é uma produção humana, histórica e coletiva que demanda tempo de qualidade de estudo, prática e execução. Não é algo exclusivo de indivíduos excepcionais, embora tentem nos vender essa ideia com o intuito de perpetuar uma lógica elitista e elitizada da prática artística. Toda a sociedade produz imagens, e aprender a ler essas imagens, entender por que elas existem, sob quais circunstâncias elas puderam ser produzidas e foram produzidas, quais formas de vida e visões de mundo elas legitimam ou disputam ou tentam tornar possíveis, tudo isso faz parte do processo de leitura de uma imagem.